Adilson, bom dia amigo rádio ouvinte da Rádio Chopinzinho. Alegria grande poder estar com você aqui novamente no Boteco 102. E pense comigo no seguinte: fazer o bem faz bem. Quem sabe seja isso que a gente precisa aprender nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, por isso fica ligadinho aqui com a gente. Daqui a pouquinho esse vai ser o tema. Deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Bugre Alto, também o amigo Amarildo Pilger. Obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui, levando essa palavra nas ondas da Rádio Chopinzinho. Muito bom dia para você que nos assiste no vídeo, ou você que ouve nas ondas da rádio. É uma alegria grande poder compartilhar a palavra com você aqui nesse momento. E eu sigo ainda trazendo alguns avisos em nome da comunidade do Bugre Alto, na verdade falando até em nome da paróquia de Pato Branco como um todo, até mesmo em nome do nosso sínodo e da nossa igreja, comunicar que nós ainda estamos com as atividades presenciais suspensas. Nós não estamos nos reunindo em cultos presenciais, mas nós estamos investindo muito na transmissão da Palavra de Deus por esses meios, né? Se você está aqui nos assistindo, mais até do que ouvindo, se deve a esse empenho. Por isso, também todo domingo nós estamos celebrando o culto ao nosso Deus e você está convidado a celebrar conosco esse culto. Por isso, hoje, inclusive, domingo à noite, às 19 horas, nós estaremos celebrando o culto interativo online. Você pode participar com a gente, tem sido um momento muito especial. Nós temos feito o culto da seguinte maneira: entramos num grupo de WhatsApp e ali vamos compartilhando e interagindo, compartilhando as partes do culto e interagindo em cima dele. Então, você pode procurar na página do Facebook da Paróquia de Pato Branco e ali está o convite para você entrar nesse grupo e celebrar o culto com a gente. Por isso, aproveite essa oportunidade, é um momento muito importante, muito especial. E nós fazemos isso enquanto as atividades presenciais continuam suspensas como forma de cuidado com a vida das pessoas, ok? Mas esperamos que tão logo tudo isso passe e possamos voltar também às atividades normais e nos encontrar presencialmente. Eu quero dar o meu abraço aqui por hora virtual, né? Não pode encostar, não pode tocar, né? Um abraço para os aniversariantes dessa semana. No dia 14 faz aniversário o Mário Pilger. Também no dia 14 a Mala Ramos Pilger. No dia 16 a Laura Kurpel Pilger. E também no dia 19 a Melissa Ferre. Esses são os aniversariantes então dessa semana. Aqui em nome da comunidade do Bugre Alto, em meu nome pessoal também, recebam o nosso forte abraço e os votos de que Deus siga abençoando a vida de vocês por muitos e muitos anos ainda, ok? Muito bem, vamos para a nossa reflexão aqui. Nós estamos pensando sobre o tema fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Sabe que nesses tempos de pandemia que nós vivemos, nós corremos o risco de deixarmos-nos dominar pelo medo. E o medo muitas vezes limita as nossas atitudes, limita as nossas ações. Mais ou menos assim algumas pessoas agem quando estão em risco, quando estão na iminência de algum perigo, se fecham como que uma tartaruga dentro do seu casco e não saem dali. Não conseguem olhar para fora, não conseguem mais se mover. O risco de uma pandemia ou de qualquer crises que nós passamos é esse, de nós nos podarmos as nossas atitudes e não conseguirmos mais fazer nada. No entanto, eu quero hoje nessa mensagem te motivar a, dentro daquilo que você pode, na medida daquilo que você tem, na medida daquilo que você pode fazer algo em benefício de alguém outro. E aí nós podemos perceber que quando nós agimos em favor do outro, isso faz bem, inclusive para nós mesmos. Por isso eu digo que fazer o bem faz bem, tanto para a pessoa que recebe uma boa atitude, quanto até mesmo para aquela pessoa que faz a boa atitude. Muitas vezes nós achamos que não podemos fazer nada, que não conseguimos, não damos conta, mas estamos enganados. As nossas possibilidades, elas se multiplicam ainda mais quando Jesus está conosco e Ele pode fazer um milagre e multiplicar aquilo que nós fazemos. Eu digo isso baseado num versículo bíblico que foi lema para um dia dessa semana, que é uma parte de uma história bem conhecida de Jesus, que é da multiplicação dos pães e dos peixes. E em Marcos, capítulo 6,
o versículo 41 e 42 diz assim: Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Se você não lembra muito bem da situação que esse versículo está inserido, no contexto da multiplicação dos pães, a situação era a seguinte: Jesus estava com muita gente em volta, quase 5.000 pessoas, quase 5.000 homens, e já ia passando o dia, ia caindo da tarde, aquelas pessoas não tinham nada o que comer, e algum dos discípulos chega para Jesus e diz: olha, essas pessoas estão com fome, vamos dispensar elas para que elas consigam comida. E Jesus diz: deem vocês mesmos de comer a essas pessoas. E os discípulos ficam: olha, nós não temos nada, na verdade tem aqui uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E aquela criança, com o pouco que tinha, o que ela fez? Repartiu. Mas ainda naquela ideia dos discípulos: o que eu posso fazer? É tão pouco. 5 pães, 2 peixinhos para 5.000 homens e mais não sei quantas crianças, mulheres que estariam contadas lá. O que é isso? Quase nada. Mas aquela criança fez o pouco que ela podia, dispôs daquilo para auxiliar os outros. E o que aconteceu? No final da história, Jesus multiplicou aquilo e acabou sobrando 12 cestas de restos de pães e de peixes. 5.000 pessoas, 5 pães, 2 peixinhos e uma sobra de 12 cestos cheios. Veja só, alimentou toda aquela multidão, aquela pequena atitude, aquele pequeno gesto de se dispor daquilo que se tinha. E Jesus fez algo grande. Sabe, eu vejo nesse texto que aconteceram aqui 2 milagres, dá para dizer assim. Por um lado, nós podemos entender que Jesus multiplica de fato os nossos recursos, aquilo que nós temos, aquilo que nós dispomos. E isso acontece de fato como de um milagre, às vezes a gente nem entende. Não foi assim já para você, em muitas vezes, que você pensou: olha, esse mês vai faltar comida, esse mês vai faltar recursos, esse mês não tem como a gente viver. E quando você vê, entra alguma coisa daqui, entra algo dali, e você consegue dar a volta por cima e consegue passar o mês e consegue até fazer mais do que você pensou. Já te aconteceu isso? Bom, você pode achar que isso é uma coincidência, mas pode também achar que é um milagre, que é Deus agindo na sua vida. Nessa história, eu creio que, por um lado, de fato, Jesus pode ter multiplicado os pães, onde havia um, fazer parecer 100, mas há um outro grande milagre que acontece. E é um milagre que diz respeito ao coração, à vida daquelas pessoas que estavam presentes ali, que é o milagre do dispor daquilo que se tem. Sabe, normalmente nós agimos da forma egoísta, nós queremos guardar para nós mesmos porque nós não sabemos o dia de amanhã e pode faltar. E quando nós guardamos, toda a economia sofre, dá para dizer assim que há um efeito quase cascata e muitas vezes tudo tranca e tudo para por causa desse medo. O que nós vemos aqui nesse versículo é que Jesus opera uma transformação, inicialmente dentro daquela criança e depois dentro dos seus discípulos, que contagia todas aquelas pessoas que estão lá. E eu fico imaginando que cada uma daquelas pessoas, a exemplo daquela criança, reparte talvez do pouco que se tinha, e assim todo mundo acaba ficando satisfeito. Veja, o grande milagre aqui pode ser entendido como uma transformação do nosso coração, que se dispõe a doar, a agir, a dar daquele pouco que nós temos. Por isso eu quero te motivar a essa transformação e esse milagre na tua vida hoje. Ajudar ao outro faz bem. Fazer o bem faz bem também para você. Eu quero finalizar essa reflexão com uma palavra de Martin Luther King. Talvez você já ouviu falar dele, não é Martin Lutero, é Martin Luther King, que diz assim: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. A verdadeira medida de um homem, o verdadeiro caráter, eu diria, não se conhece quando tudo está bem, mas justamente nos momentos de crise e dificuldade. Eu quero desejar que o nosso Deus te abençoe, te guarde, que Ele esteja contigo todos os dias da tua vida. Que o Senhor olhe por ti,
abençoe os teus caminhos, multiplique aquilo que você tem, aquilo que você dispuser ao serviço dele, ao bem do próximo, que ele multiplique e faça sobrar na tua vida e na vida de outras pessoas, daqueles que contigo passarem no teu caminho. Grande abraço, fique com Deus, nós nos vemos aqui novamente no domingo que vem.